Olá, amigos da TV Cidade. Mais um programa Cidadania e Qualidade de Vida. Cidadania, que todos almejamos uma boa cidadania para todos. Qualidade de vida, porque é o que todos querem, viver bem. E para viver bem precisamos de água. E em função dessa falta de chuva, que foi uma coisa atípica em Farroupilha, eu estou há 36 anos, nunca vi uma situação igual a essa, né? E ainda bem que hoje começou a chover e temos perspectivas de chuva aí. Hoje estamos recebendo o gerente da Corsan, o Elton, que já veio mais de uma vez com nós aqui, e hoje vem trazer mais algumas dicas, porque o momento é crítico. Elton, a câmera 3 para dar o teu oi inicial, e te pergunto, a situação hoje é crítica? Amigos da TV Cidade, Glacier, é um prazer estar aqui e aproveitar esse momento para compartilhar informações com teus telespectadores. Isso. E com toda a cidade de Farroupilha a respeito da situação atípica que estamos enfrentando no momento, né? Que é uma chamada seca verde, né? Nós temos hoje aparentemente uma situação confortável em termos climáticos, que se você observar a cidade está verde, está florida, não se percebe, para quem é menos atento a esses aspectos, de que possa estar enfrentando um problema de falta de chuva, falta de água, como realmente de fato acontece. O sereno que está mantendo isso aí. É que a gente tem recebido uma chuva superficial, na ordem de 30 milímetros, 40 milímetros. Para esse tipo de vegetação rasteira, é tranquilo. Tanto é que nós vamos ter uma safra recorde no Rio Grande do Sul, porque tem chovido a contento para a lavoura. A agricultura está bem. A agricultura está bem. Entretanto, para quem trabalha a água com lençol freático, com leito de rio, barragens, como é o caso de Farroupilha, tem enfrentado uma situação calamitosa, diria, como nunca na história se tem visto, né? Então hoje, por exemplo, o nosso principal fornecedor de água bruta para a cidade, que é o sistema Burati, está a mais de 3 metros abaixo do nível normal. 3 metros? 3 metros. É a altura de mais ou menos um pé direito de uma casa, né? É mais que um pouco, 2,70. 2,70. Então, mais que isso, né? E representa um volume significativo, né? Tu calcula que quantidade de litros que está faltando hoje ali, mais ou menos? É mais de 2 milhões. 2 milhões de metros cúbicos estão faltando, né? Porque estima-se, é claro, são números variáveis, né? Que nós temos lá uma capacidade de armazenamento de 3 milhões e 800 mil metros cúbicos no sistema Burati. Milhões ou bilhões? Milhões de metros cúbicos. Metros cúbicos. E o consumo diário é? O consumo diário é daquele sistema na faixa de 8 mil metros cúbicos. 8 mil. Metros cúbicos. Então é um volume bastante considerável. Então estimamos hoje aproximadamente um quarto do volume ainda esteja depositado no sistema. Só que a nossa dificuldade hoje reside em captar essa água para efeitos de tratamento. Porque o nível chegou a um nível zero, vamos dizer assim. O nível da bomba está no nível da barragem. Então nós não temos mais a pressão em cima da bomba que faça com que de forma natural, como o sistema tecnicamente foi configurado, se consiga mandar essa água para a cidade. Tem que forçar. Então tivemos que forçar. Então tivemos que fazer uma adequação técnica, né? Inclusive na segunda-feira agora foi objeto dessa intervenção. Nós fizemos uma estrutura de pré-recalque, né? Teve que adaptar adaptamos a barragem para poder recalcar, ou seja, incluímos mais um grupo de bombas, né? Que recalca a água do sistema, poderíamos chamar volume morto, né? Porque é um volume que a gente não consegue captar. Esse volume morto manda água até o nosso sistema de captação, que demanda para a estação de tratamento para fazer o devido tratamento. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A Corsan depende de licitação também, né? E tudo, né? Ou tu tem uma flexibilidade maior para essas compras, porque tu fez uma coisa imediata ali, né? Não, são obras... A Corsan, como uma empresa de, vamos dizer assim, de grande porte, né? Ela tem uma estrutura para atender determinadas estações emergenciais. Então nós temos lá uma estrutura de bombas, nós temos uma estrutura de equipamentos elétricos, estrutura de máquinas. O que houve naquele momento foi uma contratação emergencial de um dia de serviço de uma máquina escavadeira. Foi só isso? O resto estava no caso. Nós tínhamos a estrutura técnica, corpo funcional, tudo nós tínhamos para fazer as adequações. Inclusive já estava pré-configurado para estar lá, porque não conseguiríamos fazer isso em 4 ou 5 horas como a gente fez. Pois é, foi uma coisa muito rápida, né? Nós vínhamos acompanhando, continuamos acompanhando dia a dia o volume, né, do sistema, e havia uma expectativa de que até terça ou quarta-feira chegássemos a esse nível zero. E, infelizmente isso aconteceu já na segunda-feira, tá? E talvez em função do calor, alta de consumo, entre outros. Então nós já tínhamos pré-feito a configuração, já tínhamos instalado um bote, já tínhamos feito
uma estrutura de taipa provisória. Né? Então, bastou na segunda-feira a gente adequar aquela taipa, conectar as bombas e fazer o sistema operar. Que bom! Então, assim, lamentamos que as pessoas tenham percebido uma falta de água de aproximadamente 7, 8 horas na segunda-feira, mas foi... Nós é que tivemos essa falta. Mas foi necessário em função dessa adequação. Sim. Nós tivemos que parar o sistema convencional, terminar a configuração do novo sistema para começar a operar, e desde então nós viemos operando regularmente, né? Isso foi uma adequação que nós fizemos. A outra foi a adequação do sistema Julieta. As pessoas que recebem água hoje do sistema Julieta, que é Centro, Cinquentenário, Monte Verde, parte industrial, parte do centro, sequer perceberam o problema, porque nós estamos utilizando aos extremos do sistema Julieta, né? Então, até então nós usávamos a Julieta como um aporte para não parar, hoje ela corresponde a 1/3 da capacidade distribuída, até quase 50% em determinados dias. E a capacidade da Julieta é bem menor que o Burati. Na verdade, o sistema de água bruta do Julieta, ele é um sistema altamente aproveitável. Nós não aproveitamos nem metade do que tem lá. Mas por quê? É que nós não temos capacidade de tratamento instalado. Nosso limite é a produção, não é a água bruta. Nós temos uma capacidade hoje regular de 55 litros por segundo, e nós fizemos algumas adequações técnicas no sistema para garantir a potabilidade, evidente, né? E passamos a 58 litros por segundo. Então, aumentamos nossa capacidade de produção, mas o sistema da barragem teria uma capacidade de absorver 100 litros por segundo tranquilamente. E motivado por isso, então, a direção da empresa também já decidiu fazer um investimento no setor. Nós vamos adequar até o final de ano uma ETA compacta, que nós chamamos, assim, denominamos dessa forma, que é uma estrutura pré-fabricada em metal, que se equipara a uma estação de tratamento de água. Então, até o final, teremos mais uma estrutura instalada, aumentando em mais 15 litros por segundo a nossa capacidade de produção do sistema Julieta. É um instrumento importante para garantir a sustentabilidade do sistema, e em uma eventual seca, estiagem futura, a gente possa trabalhar com menor intensidade o sistema Burati. Tá? Essa é a projeção inicial. A barragem do Santa Rita ali, no balneário, que tem muita água ainda, para onde é que vai aquela água ali? Essa não está conectada ao nosso sistema. Essa aí não? Não porque tem. Ela é muito poluída hoje, ou não? Não é essa questão, é uma questão técnica para montar uma estrutura de pré-recalque, logística, energia, instalação. E é um sistema que, assim, a olho nu parece enorme. Agora, se você começar a tirar de lá 4 a 5 mil metros cúbicos dia, em questão de uma semana, acabou Santa Rita. É assim? É um volume gigantesco. As pessoas, assim, olhando aqueles números, são 4, 5 mil metros. Não, são 4,5 milhões de litros de água a dia. É um volume astronômico. Até nós comentávamos em off a questão do reservatório que está ali no Pio X, que é um reservatório grande, gigantesco, azul. Quantos mil litros ali? As pessoas devem ter visto. Aquilo lá são só 2 milhões. Aquilo lá representa menos de metade do volume que nós produzimos só no sistema Pio X. Lá no sistema Burati, nós produzimos então 4 a 5 reservatórios daquele porte por dia. Olha só. Então é muito volume. Né? São números gigantescos, né? O nosso problema hoje, então, não seria a água, e sim a estrutura montada não está... Também a água preocupa, porque quem projetou o sistema Burati imaginou que esse sistema duraria mais décadas, até talvez uma centena de anos, né? Claro, tem o crescimento vegetativo da cidade, o aumento do consumo, mas o que tem se percebido nos 2 últimos anos, que casualmente são os 2 anos que eu estou aqui à frente da unidade, né, que realmente tem chovido muito abaixo dos volumes imagináveis e que costumeiramente tem chovido nos últimos anos. Então, nós já vimos do ano passado uma defasagem muito grande, porque a última vez que o sistema Burati esteve no seu nível ideal foi em 2 de julho do ano passado. Desde então, a precipitação não tem sido suficiente sequer para manter o sistema. Então, o volume vem decaindo de julho até, nós já estamos em maio, de julho até maio só vem decaindo o sistema. Então, a própria evaporação, que é natural, o solo absorve a água, não tem vertentes naturais que recuperam o sistema.
é um sistema que depende muito da precipitação da chuva. Não chover, não temos água. Que é uma coisa assim que o dia que falta água, a gente não sabe se é a luz ou a água que faz mais falta. Eu garanto que é a água, né? Porque a luz tu te vira com... Sim, a gente puxa a brasa para nossa assada, nós achamos a água mais importante. Por isso, assim, né, Glacir e telespectadores, nós fazemos todo o esforço possível para evitar o menor transtorno possível. Então, a Corsan não mede esforço para que, apesar de todas as dificuldades que fogem da nossa alçada, que é a questão da precipitação, da chuva, do lençol, do nível, né? Não falte água. Então, nós temos esse compromisso de que a gente não venha a ter que fazer o racionamento. Mas para isso é importante, né, que todos participem desse processo. Então, tem várias formas da gente evitar desperdícios, evitar usos desnecessários que podem nos prolongar a vida útil do sistema até que se normalize a precipitação, até que a chuva volte. Quando nós sentamos aqui, a gente começou a falar da caixa d'água em casa, né? Não só para garantir a água, né? Mas também é uma maneira de poupar. Eu gostaria que tu explicasse isso aí para o povo. Sim, o reservatório é uma forma de redução da pressão, a pressão da vazão da instalação de água dentro do seu domicílio, dentro da sua casa. Você fazer uma experiência básica, você pegar uma torneira da Corsan abastecida de forma direta pela rede. Quem tem o registro, normalmente tem uma lá perto. Né? Você pega uma torneira e enche lá um copo, um balde de 25 litros, você vai ver que em 1 minuto teu balde encheu. Certo. Tá? Se você pegar essa água da caixa d'água, você vai ver que em 1 minuto não deu nem metade do Olha só. Então, quando você escova dente, quando você toma banho, se a sua água provém de uma caixa, de um reservatório domiciliar, que além de garantir a água em momentos em que a Corsan está fazendo a manutenção, certo, tem problemas de estrutura de energia, de recalque, qualquer outro evento que não é comum, né? mas que acontece com todas as empresas de saneamento. Claro. Você tem a garantia que você tem água, você tem o reservatório, você ainda reduz seu consumo. Então, em mais de 50%. Em mais de 50% para quem tem reservatório domiciliar. Isso então, não é pouco, né? Não é pouco. Isso no final, por exemplo, cada metro cúbico que você economiza são R$5. Então é um valor razoável. Se você considerar isso ao longo de um mês, ao longo de um ano, possivelmente você economize uma conta do mês no final do ano usando um reservatório. E sem contar que a maior parte dos eventuais problemas vai ter água em casa, né? Exatamente. Então é um investimento que vale a pena, né? Exatamente. Às vezes eu imagino, se eu pudesse armazenar energia, né? No momento que falta energia, puxa, vou ali, boto uma bateria, faço... Não é possível. Sim, até é possível. Ainda não, é nós aqui. Para nós não. Como costumeiramente nos domicílios não é utilizado, não é com frequência. Mas a água está à mercê de todos, porque é um investimento... É mínimo hoje. Mínimo, né? Então, a caixa d'água de amianto, não, amianto já era, né? Essa está proibida. Não, mas as de PVC estão na ordem de 100 e poucos reais, quer dizer, é menos do que você vai economizar no final do ano. Então, em um ano já se paga e sobra troco. Sobra troco e você tem a garantia de que você vai ter água 24 horas por dia, 30 dias por mês. Esse do cálculo eu nunca tinha me percebido. Eu senti agora aqui na nova sala, porque eu não tenho a caixa d'água. Então, quando falta, vem é a pressão necessária para mandar água para todos, né? Exatamente. Mas eu não tinha me dado conta de quanto é realmente esse poupa ali, né? Quanto isso representa em volume de água e por consequência, em dinheiro também, bastante, né? Com relação aos novos empreendimentos, tipo novos edifícios, ou sobrados, ou casa, não existe lei ainda que obriga a captar água da chuva? Ainda não? Não, a princípio não. O que tem hoje é a obrigatoriedade dos reservatórios, né? Sim. Nós temos uma defasagem muito grande, a gente percebe na cidade dos imóveis mais antigos, né? Em empreendimentos mais antigos, alguma dificuldade de adequação, mas sempre é possível se adequar para a colocação do reservatório. Os novos têm essa previsão. Já, assim, não há uma política no país de incentivo à utilização de fontes alternativas, né? O que se vê na energia não se vê na água. Né? Exatamente. Então, na energia tem, inclusive, bancos fomentando... Sim, financiando energia eólica, energia solar. Não se tem essa estrutura para efeitos de água. Porque a gente tem aquela falsa impressão, a ilusão de que o Brasil tem água em abundância, tem água sobrando. Sim. E cada vez mais se percebe que tem
então, onde não haviam problemas hídricos, né? Mais cidades começam a entrar nesse rol de dificuldades. A gente acha que é uma situação distante, lá da África, de outro país, quando na verdade nós também já estamos começando a sofrer as consequências, né? Não que a gente não tenha água em abundância, mas ela está muito mal distribuída. Então, algumas cidades têm dificuldade de acesso a recursos hídricos, né? E cada vez mais escassos e cada vez mais difíceis de serem tratados também, né? Com relação assim, a Farroupilha não é diferente, o exemplo que nós estamos tendo agora, né? Tu deve ter falado com os colegas mais antigos ali. Teve alguma vez na história de Farroupilha que chegou nesse nível de... Não, a gente tem assim por hábito, ido pelo menos 2 a 3 vezes por semana, inclusive lá no sistema Burati, e a gente conversa com moradores lindeiros lá, né? E são pessoas já de idade avançada, né? E também estão lá sem saber explicar a razão de um volume tão depreciado, né, do sistema Burati, tá? Importante também a gente trazer aqui para os telespectadores que nós conversamos informalmente, né? Ao contrário do que se pensa ou muitas pessoas informam, assim, olha, talvez tivesse a necessidade de fazer uma dragagem, recolher lodo, conforme eu já tinha lhe falado, né? O sistema lá ele se caracteriza por um solo de rocha, né? Ou saibro. Então, você hoje pode caminhar como se fosse uma praia. Olha só. Onde era leito de água, você caminha com sapato, não precisa usar bota, não precisa nada, você não afunda, não tem lodo no fundo. Não tem tanto lodo. Não. É uma característica de lagoas, né? Porque ela não tem um vertedouro de um rio ou que faça uma fonte. Ele é uma coleta de água da chuva. Só chuva. Por isso ele tem se notabilizado pela ausência de lodo no fundo ou de partículas sedimentadas de areia. Não existe essa de fazer uma limpeza na barragem? Ela se tornaria muito onerosa e o resultado seria de pouco impacto assim, na sociedade. Assim, 1 metro cúbico de água corresponde a 1 metro cúbico de lodo. Então, para eu retirar um dia de consumo, que são 8 milhões, eu teria que tirar 8 milhões de metros cúbicos de lodo daqueles. Isso dá alguns caminhões. Imagina, um caminhão carrega 10, 15, na melhor das hipóteses. Vai botar onde isso? Tem toda essa questão, né? Mas assim, a Corsan, diante dessa dificuldade, a gente tem que aprender a conviver com os momentos de crise, né? Claro. Então, quando tem essa crise... É na crise que se aprende e se cresce. Né? Exatamente. Então, a Corsan está estudando as alternativas para frente esse novo impacto. Até então, qual era o compromisso que nós tínhamos com a cidade? Olha, nós temos que ter um sistema confiável, que garanta o abastecimento regular, porque água é saúde, a gente está tratando essa questão. E, principalmente nesse momento de pandemia, né? A importância da água para a higiene, evitar a transmissão, entre outros fatores, né? Fora a obrigação legal que nós temos de prestar um serviço de qualidade, né? Então, até então, a nossa prioridade era fazer investimento nessa ordem, tanto é que a Corsan tem gasto aí na ordem de quase 50 milhões nos últimos 3, 4 anos, investimento em reservatórios, em adutoras, em melhoria do sistema, mas não contávamos com esse problema da captação da nossa matéria-prima, que é a água bruta para tratar, né? Que é climático. Exatamente, mas mesmo sendo climática, a Corsan está tomando as medidas cabíveis para se adiantar para eventos futuros dessa natureza, né? Então, mas essa obra que tu falou que vai ajudar na captação do outro local ali, há quanto tempo tu acha que isso vai ser resolvido? Essa execução de uma adutora para aproveitar aquele volume morto que se imagina eventualmente não tenha capacidade de conectar, de captar, essa é uma obra de menos de 30 dias. Opa, então... É uma obra assim que está por ser executada, tá? Essa é uma obra que, em eventual, olha, hoje já choveu 35 milímetros, né? É uma chuva assim que, teoricamente... Só para molhar por enquanto. Teoricamente, ela ajuda na redução do consumo, né? Porque aquelas pessoas que utilizavam água para lavar a calçada, para molhar flores, para regar jardim, roupa, né? acabaram não utilizando esse volume. Mas para a recuperação do sistema não representou absolutamente nada, né? Zero. Só se manteve o sistema como estava até então, né? Certo. Então esperamos que chova, né? Semana que vem. E junho começa já uma época de a ideia é que recuperar isso, mas mesmo assim a gente vai fazer esse investimento, né? Sim, para garantir. Porque eventualmente não chova em 30 dias, a gente, com aquele sistema que nós implementamos lá até nessa semana, eventualmente em 30 dias ele também já esteja obsoleto. Então nós temos que ter uma alternativa. Olha, em 30 dias não choveu, aquele sistema não atende mais a demanda, temos que ter uma outra alternativa. A outra alternativa é uma execução de uma adutora, em torno de 2 km, de 300 milímetros,
que vai pegar água lá na barragem, literalmente, lá no concreto, onde tem uma profundidade de 8 metros, 9 metros aproximadamente. Esse seria o plano C? Esse é o plano C. Mas vai ser executado de qualquer forma, porque vamos supor que... Vamos se precaver em tudo. Vamos se precaver. Deus o livre, mas ano que vem talvez tenhamos uma situação muito parecida. Já teremos a estrutura instalada, então vamos fazer o investimento de qualquer forma. Tá? Paralelo a isso... Boa notícia, né? Paralelo a isso também está tramitando um processo. Nós tínhamos até então depositado nossas esperanças num eventual alteamento da barragem, né, que aí representaria um volume mais acentuado de capacidade de armazenamento, de água. Mas é uma obra muito de grande impacto ambiental, estrutural. Curto prazo não é assim, né? Não é assim. Então, e o projeto ficou muito fora de um orçamento viável e execuível. Né? Então, o que a companhia optou agora? Ela está trabalhando tecnicamente na questão da elaboração de um edital para trazer água da barragem São Miguel para cá. Então, uma outra barragem? É a barragem que abastece Bento Gonçalves. Tá, não tinha uma época que a gente mandava para Bento água? Os antigos comentam isso, não diziam que nós mandávamos água para Bento, e hoje é o contrário. Hoje o sistema de Bento, ele é um sistema que até mês passado estava com água sobrando, porque ele recebe de alguns afluentes de uns rios de menor porte, e sempre que tem uma precipitação acaba desaguando lá. Certo. Então a barragem São Miguel, chamada São Miguel, lá de Bento Gonçalves, ela tem uma capacidade de recuperação muito melhor do que a nossa. Então nós temos períodos em que lá tem água sobrando. Então a ideia é trazer uma adução daquele sistema para o nosso, que dá uma distância de aproximadamente 8 km de redes, né? E que quando lá estiver desaguando e o nosso sistema já estiver com alguma percepção de que o nível já não está mais em conformidade, manda o que sobra lá para cá. Dá uma compensada. Mas aí nós vamos receber a água de Bento. Exatamente, a ideia é trazer... Bom, mas nós já damos bastante, eles podem devolver um pouco também, né? Na verdade, eu acho que essa reciprocidade tem que ter, né? Na Farroupilha sempre teve esse aspecto, assim, de fornecer água. Em pequena escala, nós fornecemos água para várias cidades da região, né? Então, claro que hoje está suspenso em razão da situação crítica. Mas como? Através de fornecimento de água de caminhões-pipa. Nós temos o ano inteiro cidades da região aqui que tem uma séria dificuldade de abastecimento, e Farroupilha tem se notabilizado por isso. Não há objeção em que a gente forneça água para eles. Mas aí são caminhões aí na ordem de 300 metros para uma cidade, 400 metros para outra, que não impactam no abastecimento. Né? De 10, 12 milhões dia. Exatamente, mas tem sido notabilizado por isso. Ano passado tivemos o episódio de Garibaldi, em que nós fornecemos aí na ordem de 10 milhões de metros cúbicos para Garibaldi. É um dia nosso. É um dia nosso, ano passado foi isso. Então, a ideia é que os sistemas sejam integrados. Eu acho que o meio ambiente, não só a água... É de todos, né? Ele tem que ser visto como uma forma mais geográfica de macro, né? Não micro, porque se cada um fizer a sua parte, claro, é importante, mas a gente tem que ter um plano assim, geográfico da região para atender a todos. E um ajuda o outro quando precisa e vice-versa. Aquele aquífero que passa aqui, não passa aqui, né? O Guarani? Esse não é por aí. Não, a dificuldade, alguns pontos que a Corsan tem utilizado o sistema Guarani é que a água, ela, a princípio, não pode ser distribuída de forma direta para o sistema de abastecimento. Opa, por quê? Tem alguns problemas de temperatura. Então, em Erechim, nós tínhamos uma estação que se utilizou... Ela vem muito quente? Vem muito quente, então tem a necessidade de fazer um resfriamento de forma natural, lá um depósito, para depois fazer um tratamento e distribuir para a cidade. E a profundidade é grande? Né? Exatamente. Olha, eu não saberia ele precisar, mas na ordem de 600 metros. Mas é muita água, né? É muita água, é um custo elevadíssimo. O mundo tem mais água do que terra, né? Mas infelizmente o ser humano está consumindo mais além, né? Falando em economia, que é o que o povo gosta de ouvir, né? O nosso telespectador, se falou na Caixa que diminui o consumo em até mais de 50%. Existe uma tabela que até tantos litros, a alíquota é uma, e passou daquilo ali, aumenta. Quer dizer que a economia é no volume e no valor. No volume e no valor, e também nós chamamos lá o fator exponencial, né? Uma unidade residencial, a Corsan entende que um consumo tolerável, vamos dizer assim, seria de normal, seria de 20 metros cúbicos por economia mês. Né? Então, a orientação sempre é no sentido de que as pessoas usem de forma racional, e até agora é um termo que a gente usa, racional, para evitar o racionamento. Né? Sim. Então, utilize até 20 metros, porque é uma tarifa módica, tá? Na faixa de R$5 o metro cúbico.
A partir de 20 metros cúbicos, a Corsan tarifa de forma diferenciada. Então, se você gasta acima de 20, você tem uma tarifa exponencialmente cada vez mais cara. Se for 30, por exemplo... O metro cúbico já vai na faixa dos R$8 o metro. É mais de 50%. Exatamente. Então, é conveniente para o cliente, né, a instalação do reservatório, que além da economia normal do consumo, contribui com o meio ambiente, economiza na sua conta na fatura mensal, ele vai evitar o exponencial com certeza, porque aquele cliente que tem na ordem de 20 e poucos metros de consumo por mês, instalando o reservatório, naturalmente ele vai cair por uma faixa de valor menor. Olha só. Então ele vai ter uma economia dupla, ele vai ter a economia de normal do consumo mais exponencial que ele não tenderá a pagar para a Corsan. A gente bate toda hora, né? Não deixar a torneira aberta. Eu tenho o hábito, que eu sou antigo, né? Porque no meu tempo eu não tinha nem banheiro, né? Porque a gente usava uma caneca para... Eu tenho no banheiro um copo para escovar os dentes. Eu não deixo a torneira correndo, né? E outros hábitos, assim, por exemplo, para quem tem água quente no boiler, às vezes tem que abrir a torneira muito tempo, né? Sim. Então aumenta o consumo nisso aí. Mas isso é um consumo que é uma minoria na cidade, vamos supor, né? Do boiler, essas coisas aí. Mas no dia a dia, fora a vassourinha para varrer lá, vassoura de água para varrer a calçada ou a garagem, né? O que mais que tu vê de desperdício no dia a dia? O que costumeiramente tem chegado até nós são pessoas assim preocupadas com a questão ambiental do desperdício, de um eventual racionamento, da eventual falta de água. O que mais tem se acentuado é a utilização da mangueira para lavar a calçada. Essa sim é uma questão que salta aos olhos, né? Tá no DNA, facilita. Então assim, essa é uma questão que talvez devesse ser tratado, sei lá, para a próxima geração. Eu acho que nós somos uma geração já que já não tem mais... Acostumamos, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, mas acho que a próxima geração tende a resolver essa questão. Isso é uma economia monstruosa, porque a maioria das pessoas que fazem o uso desse tipo de expediente utilizam de novo, retomando a questão da caixa, da torneira direto da rua, porque tem uma pressão melhor, que tem uma pressão maior, justamente essas que vão ter uma conta maior e vão ter um desperdício maior. Você tem a questão da máquina de lavar roupa, que usa de forma indiscriminada, porque acaba não juntando, liga todo dia aquela máquina, ela é um consumo extraordinário, a máquina de lavar roupa gasta muita água, é uma forma de economia. Escovar dente com a torneira aberta, que o senhor já referiu, também é comum. Os banhos demorados, é outro aspecto. Eu tenho adolescente em casa, então... Principalmente as crianças também, as crianças gostam de brincar no banho, exatamente, né? Aquela história, abre o chuveiro e aí começa a fazer um monte de coisa para depois ir para o chuveiro. Puxa vida, não é razoável, né? Então eu acho que esse é um expediente interessante, assim, você tomar um banho de um tempo razoável, né? Não há necessidade de ficar 15, 20 minutos no chuveiro. Então, porque o chuveiro normalmente é um grande vertedor de consumo, né? Que vem água em abundância. Numa média, que eu vi outro dia, não me lembro, quantos litros se gasta num banho normal? Em torno de 40 litros. 40 litros? Mas aí se você vai em 15 minutos, se é uma ligação direta da rua, que é costumeiramente utilizada no chuveiro, tá? Em 1 hora, passam 3 mil litros. 3 mil litros para um banho de 1 hora? Não passa numa ligação da Corsan, pode passar até 3 mil litros de água por hora. Certo. Então vamos supor que o chuveiro perca um pouco a pressão, mas eventualmente trabalhando com a hipótese de 2 mil, tá? Porque os chuveiros cada vez aumentam mais. Exatamente. Então, em 15 minutos, você gastou 400 litros de água. Barbaridade. É uma fábula, né? É uma fábula. Então, assim, não vai fazer diferença. Faz muita diferença. Porque nós vimos conversando ali nos bastidores, né? Sobre o que isso representa num universo de 70, 80 mil pessoas que é Farroupilha. Então, se cada um economizar aí na ordem de 10, 20 litros por dia, no final do dia, quanto nós temos de economia? Nós, não só no meio ambiente, na questão da preservação da água, mas em termos de economia de recursos também, né? Porque nós não temos essa política de quanto mais gastar, quanto mais arrecadar, melhor para a Corsan. Não é isso. Não é esse o propósito da Corsan. Até porque está limitado também tudo isso. Exatamente. A estrutura foi feita para aquilo ali e durante muito tempo não teve investimento também, porque é em função de muitas coisas, né? Não adianta. É uma tendência, né? A tua pergunta final. A gente, no tempo que o Enio estava aí, inclusive, que deu toda uma polêmica, que não sei se tu acompanhou de longe, a prefeitura queria municipalizar
Quer dizer, ao contrário de São Gabriel, Uruguaiana e Novo Hamburgo, que fizeram coisas que estão se arrependendo até hoje, né? Os funcionários em si estão um pouco preocupados com a privatização, que o governo tem essa tendência, né? O que se sabe, e tu não precisa nem concordar nem nada, quem está falando sou eu, né? Que esse presidente da Corsan que foi admitido, o governo do estado, o objetivo dele é a privatização. Ele já veio para privatizar, né? Como é que tu vê isso, assim, em termos de privatização para o contribuinte, fora esses 3 exemplos que eu já dei que são maléficos, né? Nós temos, assim, enquanto corporação, Corsan, Claro. nós continuamos defendendo a ideia de que a Corsan é viável, que tem condições de operar o sistema. E que é o melhor para o Rio Grande do Sul. Que é o melhor para o Estado, a gente imagina. Porque Comparando com o DEMAI em Porto Alegre, o que tu tem um comparativo? o DEMAI não é privado, o DEMAI também é público, é uma autarquia municipal. Tá, mas comparando com o DEMAI e Corsan, a produtividade, o custo, essas coisas aí, tu tem uma ideia, não? É que são sistemas diferentes, né? A questão não é tão simplória, porque o DEMAI é um condomínio horizontal, vamos dizer assim. É mais ou menos que nem um condomínio, um apartamento. São vários apartamentos. Então você precisa fazer um investimento de pequeno porte. Você comprou um imóvel e você vai fracionar os investimentos numa torre gigantesca. Vão ser menores. Casa espraiada. Vai ser menores para cada um. Então o DEMAI, esses grandes sistemas se caracterizam por isso. Eles têm uma alta concentração de usuários para pouco sistema de utilização. São poucas redes, poucas medições. Já a Corsan tem se caracterizado, notabilizado por sistemas horizontais. As cidades são muito espalhadas, os bairros são distantes. Então, os custos de operação do sistema Corsan são muito superiores aos custos de operação do sistema DEMAI ou um sistema Samay Caxias, que é outro exemplo. Então, por isso que não daria para comparar, teoricamente, um sistema horizontal e um sistema vertical. E Caxias, que é a mesma área, mais ou menos? Mas é a mesma estação, é uma densidade demográfica é maior. Muito maior, né? Porque são 300 mil pessoas. Ou mais, né? Então, você tem um sistema mais enxuto. Entendi. E atende uma demanda maior. Enquanto que a Corsan, em torno de 70% dos municípios, no mínimo, são sistemas deficitários, onde o que se arrecada não mantém sequer o que se investe. Então, são várias... Mas esse é o problema, por exemplo, da cidade lá, não de Farroupilha. Esse é difícil da cidade que vamos dizer, doadora, né? Aceitar, né? Esse subsídio cruzado, o que a gente chama, né? É um complicador, sob certo aspecto, porque os que são superavitários talvez achem que não é conveniente mandar um recurso para aquele município ao lado que é deficitário. Mas aí eu acho que é uma questão de saúde pública, né? Acho que a água é saúde, né? É universal também, né? E cada vez que você investe em saneamento, você está economizando lá no posto de saúde, está economizando no hospital. Principalmente na saúde. Porque assim, se eu não atender, vamos supor, Carlos Barbosa, que é um município deficitário, se eu não tiver uma saúde razoável lá, vai impactar em recursos de saúde menor para Farroupilha. Vai impactar no meu hospital aqui em Farroupilha. Com certeza. Né? Então, vai impactar em doenças, em gastos com médicos, com remédios. Toda uma cadeia. Então, acho que assim, a água ela não poderia ser vista como uma mercadoria, ela teria que ser vista como uma questão de saúde pública. E sobre esse aspecto, o subsídio, eu entendo que é razoável e se justifica. Né? Tu acha que tem chance de privatizar? Porque vai ter que passar pelo plebiscito, né? Sim, na verdade já foi aprovada a PEC, no primeiro turno já se votou pela retirada da PEC, que é o primeiro passo, né? Sim. Agora vai para uma votação em segundo turno da PEC. Se passar? Se passar e depois, não quer dizer que privatiza, né? Sim. Essa é só uma alteração na Constituição para que o governo que quiser privatizar a Banrisul, Corsan ou qualquer órgão estadual não precise mais submeter a prestação do plebiscito à privatização, né? Sempre lembrando, né, que a água é uma atribuição do município, né? A concessão é do município. Então tem vários... Mas nós não queremos municipalizar a água. Bom, aí vai ser uma função do prefeito, da Câmara discutir isso. Nós não queremos. Então... Passada a PEC, depois se discute os termos, né? Se a Corsan, a ideia não é acabar com a Corsan, a ideia do presidente é que a Corsan venha a perder o controle acionário, né? Sim. Então, uma empresa privada administra e a Corsan ainda permaneça como sócio minoritário desse... Com 49? 49,
Tem uma discussão nessa ordem de 49. Eu de um colega, de um amigo meu, outro dia, ele disse assim, olha, a melhor coisa seria dividir a cidade. A metade privatizada e a outra metade Corsã. Daí a gente ia ver o custo, ia ver a eficiência, porque eu sempre sou liberal e sou pela... quanto mais privatizado, melhor. Só que a água hoje eu não sou, eu acho que tem que ser do Estado. É que sempre será um monopólio, né? Você nunca, por condições técnicas e pelo menos é o que se tem de tecnologia até o momento, você nunca vai ter duas redes de água na frente do seu imóvel. Então você vai ter a opção, ou você vai ter um monopólio privado, ou vai ter um monopólio público. Né? A não ser que alguém que o que venha privatizar queira fazer tudo novo, né? Exatamente, faça paralelo ao da Corsã. Olha, vamos manter a Corsã, vou criar um sistema paralelo, vou trabalhar. Então, seria uma confusão, né? Então eu acho que assim, o monopólio sob controle do Estado, sob controle da sociedade, das agências de regulação, todos os processos talvez deva ser melhorado. Exatamente. Né? Mas assim, nessas melhorias eu acho que fundamentalmente, ainda eu particularmente também acho que o público ainda é melhor, porque você tem a gerência do Estado onde há necessidade de investimento. E boas agências reguladoras. Exatamente. A questão talvez esteja nas agências reguladoras que eventualmente não cumprem efetivamente seu papel. Enio, já passou bastante nosso tempo aqui, obrigado mais uma vez, né? E temos que poupar água, não tem outro jeito. Sim, eu aproveito os minutos finais aqui para fazer esse apelo para a comunidade, porque ela seja nossa parceira nesse processo, nesse momento de dificuldade. Levando em consideração que a Corsã está tomando todas as medidas cabíveis nesse momento e pensando já em eventos futuros, fazendo investimentos nessa ordem, mas nesse momento específico nós precisamos dessa colaboração de mais um período, de quem sabe uns 30 dias até que se normalize o sistema Burati, para que a gente possa viver dentro de uma normalidade que até então vínhamos vivenciando, né? Então, nesse sentido, evitem lavar as calçadas, evitem lavar os veículos, não deixe a torneira aberta na hora de escovar dentes, não prolonguem seus banhos. Essas questões que vocês já sabem, mas que às vezes a gente não se sensibiliza para fazer. Então, esse é o momento da gente fazer a nossa parte. Racionar o uso para evitar o racionamento. Por 30 dias, se poupando, teremos uma tranquilidade logo ali. Nós não estamos trabalhando com pós-racionamento, mas a gente não tem uma previsão segura de que efetivamente vai chover 30, 40 dias. Então, nós estamos fazendo esse esforço comum. Nós fazendo investimentos para captar o que até então não era possível captar, e o cliente fazendo sua contribuição usando de forma mais racional, evitando desperdício. Muito obrigado.